Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre, nos acompanhe. Uma das coisas principais que a sociedade hoje, o que falta à sociedade hoje, talvez seja a simplicidade. E eu não estou falando de simplicidade de uma forma hipócrita, de uma forma que seja mais para se aparecer do que qualquer outra coisa, não é isso. O ser humano tem uma capacidade quase que inata de complicar aquilo que é simples. Viver é uma coisa extremamente simples, não fossem as ilusões que nós vamos criando ao longo da nossa existência. E essas ilusões elas vão se acumulando ao nosso redor e muitas vezes a gente nem se dá conta. Padrões de beleza, por exemplo, padrões de comportamento, de pensamento, coisas que já estão prontas e que muitas vezes a gente absorve sem sequer parar para pensar, sem sequer questionar se isso é certo, se é errado, se está correto, se está dentro daquilo que nós entendemos como correto. O que mais chama a atenção atualmente é a questão do padrão de beleza. Não há como ter um padrão de beleza porque nós somos únicos, nós somos individualidades, cada um é de um jeito, seja geneticamente, fisicamente, intelectualmente. Se nós fôssemos um padrão, todo mundo do mesmo jeito, para começar nós não seríamos sequer humanos. As mentiras, os enganos que nós vamos acumulando, sejam as que nós praticamos, sejam as que praticam ao nosso redor, e que nós admitimos simplesmente muitas vezes por cansaço, porque não é conosco, e aí a coisa vai crescendo, vai se proliferando, e vai se tornando um monstro que pesa a nossa vida. A ambição, a competição desmedida, porque por mais que a gente ache, e nos é incutido na cabeça que isso é normal, que competir com o nosso igual é uma coisa natural, competir para ganhar do outro é uma coisa natural, não é. Nós somos feitos, nós existimos para colaborar uns com os outros. Basta que a gente observe a natureza. A natureza é uma eterna e constante colaboração. Tem a luta pela sobrevivência? Tem, mas é uma luta natural. Onde há um desequilíbrio, a coisa toda desgringola. Se há um desequilíbrio ambiental, se há um predador que é estranho àquele local, ele vai acabar com aquela fauna e em pouco tempo ele não vai ter mais alimento. Ou seja, as coisas funcionam de forma equilibrada, de forma colaborativa na natureza. Então a nossa natureza é também colaborativa e não competitiva. Só que a sociedade, o sistema que nós vivemos, que o mundo vive, não sobrevive sem a competição. Então, há de se ter uma competição ferrenha para que se tenha um lucro estratosférico e para que se mantenha tudo do mesmo jeito como está. Obrigado. As verdades absolutas são outras ilusões que nós acabamos carregando e muitas vezes nós deixamos passar essas verdades absolutas também por falta de argumento, por falta de conhecimento, por preguiça de debater, de conversar. Debater, não estou dizendo bater boca, debater com o outro sobre essas verdades absolutas que não existem. Não há qualquer possibilidade de uma verdade ser absoluta, porque se assim fosse, para que a nossa inteligência? Se é para que nós pura e simplesmente acreditássemos em algo, para que inteligência? Se não é para te contestar, se não é para te pesquisar, se não é para te evoluir aquele assunto, ou aquele tema, ou aquela verdade. Nem a ciência tem verdades absolutas, porque vira e mexe, uma verdade científica é contestada e se descobre uma outra coisa. Uma coisa que a gente aprendia na escola, e você não pode concordar comigo, é que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo em física. Se descobriu que ocupam. Porque os fótons conseguem ocupar dois lugares ao mesmo tempo e estarem em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é ciência. Então, isso não serve mais. Era uma verdade absoluta, que se tinha como certo. A própria ciência estudou, pesquisou e disse, não é bem assim. Então, isso muda constantemente. Então, não há como ter uma verdade absoluta.
Com relação às mentiras que muitas vezes nós permitimos que se propaguem, muitas vezes nós propagamos até, ou por desconhecimento, ou por descuido. Há alguns dias atrás uma pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp. O WhatsApp é um inferno para isso. Me mandou uma mensagem no WhatsApp que tinha um bilhetinho, assim, aparecia um bilhetinho dizendo que estavam fulanos entrando nas casas com agulhas, não sei o quê, que tinham HIV, que iam transmitir Covid, que o escambau. Menos de um minuto na internet eu vi que era fake news. E uma fake news velha, não é nem nova, é uma fake news de 2019. Eu mandei para a pessoa. Não, é engano, não é? Né? Hoje é quarta, né? Ontem o meu pai me mandou a mesma fake news pelo WhatsApp. Né? Então a coisa se espalha. E a gente muitas vezes ou desconhece, ou tem aquela preguiça de fazer aquela pesquisinha rápida, ou apavora com aquele negócio, porque está acostumado com violência, apavora e manda. Então são mentiras que nós admitimos que vão nos carregando, né? Vão complicando a nossa vida, que não é complicada. E aí tudo isso serve para essa receita, para esse modelo de sociedade de consumo que nos sufoca, que nos adoece, que nos limita e que nos mata. É essa sociedade que nos exige um comportamento X, um padrão de beleza X, que nos mente constantemente e que acaba nos causando depressão, ansiedade, por exemplo, infarto, enfermidade, né? Que cada vez mais nós vemos pessoas com 30, 40, 50 anos tendo infartos fulminantes. Isso não é um processo natural. Isso é causado por este meio em que nós vivemos e que muitas vezes nós nos colocamos. E essa sociedade se baseia justamente nesse lucro absurdo que acaba gerenciando. E é uma sociedade que te coloca numa situação em que tu tens que ter, por exemplo, uma aparência de sucesso constante, uma aparência de felicidade constante. Leia-se nas entrelinhas redes sociais. Na rede social todo mundo é bonito, todo mundo é feliz, todo mundo é bem sucedido, todo mundo tem sucesso o tempo inteiro. E se tu não tem, tu te deprime. Se tu não atinge a meta de tantos likes, tu não está no topo, tu não está bem, né? Tu não está dentro desse meio. Então, alguma coisa de errado tem contigo. Né? Não é com o meio, é contigo. E isso te sobrecarrega. Nós não nos damos conta que nós somos o produto à venda. Nós estamos à venda nessa sociedade. Porque o like nada mais é do que eu, que vou lá no coisa e curti, né? Que compartilhei. Parece uma coisa inocente, mas isso vira dinheiro. A simplicidade por si só não gera lucro, então ela não interessa. O cooperar, o compartilhar não na rede social, o compartilhar com o outro, né? Não dá lucro, não dá dinheiro. É uma sociedade que explora inclusive a miséria alheia. Não são nenhum nem dois programas que fazem um estardalhaço com fulano que perdeu isso, que perdeu aquilo. Né? Aí vai lá, constrói casa, faz isso, a pessoa fica feliz, a pessoa chora. Que bom que ele ajudou uma pessoa. Mas ele ajudou essa uma pessoa ganhando milhões de curtidas, milhões de ibopes, por exemplo, milhões de propagandas no programa que a pessoa tem, ou no site que a pessoa tem. Né? Então, é uma sociedade que vive disso, e isso não é necessário. Nós não precisamos seguir nessa onda, né? Nessa onda que nos torna praticamente zumbis, porque a gente não pensa, a gente reproduz o comportamento. E se nós vivemos numa época de adoecimento, que é o que nós estamos vivendo, como é que nós podemos nos curar desse adoecimento? Nos redescobrindo, nos reinventando, nos resgatando. Nós precisamos saber quem realmente nós somos. E nós não sabemos. Acredite. Muitas vezes nós colocamos uma máscara que nós mostramos para os outros e nos olhamos no espelho com essa máscara e achamos que isso somos nós. Não é. Porque requer um mergulho na nossa história,
requer um mergulho no nosso passado, requer um mergulho na nossa vida atual, para que nós nos redescobrimos, para que muitas vezes nós nos reinventamos, para que muitas vezes nós resgatemos o sonho. Porque se a gente não sonha mais, e eu não estou falando do sonho aquele que a gente tem quando está dormindo, o sonho de almejar, de desejar alguma coisa, não é coisas materiais, né? Não estou falando, eu quero ser rico, eu quero ser... Não, não é isso, é sonhos. Aquele sonho que a gente tinha lá quando era criança, que a gente sonhava ser astronauta, né? Eu nunca sonhei ser astronauta porque eu tenho medo de altura. Que a gente sonhava ter sucesso, ser cantor. Outra coisa que eu dizia em seguida, porque a minha voz para cantor não tem, também não deu certo. Mas são sonhos que a gente tem e que a gente alimenta, mesmo que não se realize. O importante é ter este sonho, é buscar este sonho. Uma coisa que eu tinha sonhos, porque, por exemplo, na nossa época, nós dos 51 anos, né, os nossos pais nos diziam assim, olha, geralmente, eles diziam assim, olha, eu não tenho muita coisa para te deixar. O que eu posso te deixar é o conselho que tu estude. Porque geralmente o pai também não tinha estudado o que queria, né? Ou, por exemplo, a minha mãe ficou no quinto ano, no quarto ano e não estudou mais. O meu pai, depois de adulto, e quando eu já era grande, ele completou os estudos também, porque quando tinha a idade ideal, não podia. Então, um dos meus sonhos e que se realizaram foi o de estudar, e eu estudei muito e continuo estudando até hoje. Eu não parei, não consigo parar, né? Então, isso é um sonho. Se vai dar lucro, se não vai, aí é outra história, mas o sonho, o meu sonho que se realizou foi esse, fazer faculdade. Eu fiz, tá? E continuo fazendo. Então isso é um sonho. Então nós temos que pegar e resgatar esses sonhos para nos motivarmos e nos curarmos. Porque se nós ficarmos só nessa roda viva, né, de trabalho, né, dos excessos, por exemplo, de comprar essa ideia de consumo, de que precisamos do excesso, que nós precisamos ser melhor que o outro, que nós precisamos superar a tudo e a todos, de que temos de ser fortes, que não podemos chorar, que não podemos reclamar, que não podemos estar tristes, que não há que é um padrão, que nós temos que nos encaixar, que eu estava falando com o João Arthur agora isso, né? Que teve um rapaz que estava conversando, que o rapaz falou que os espíritas deviam se vestir melhor, se apresentar melhor na exposição, ou seja, botar dentro de uma caixinha, né, um espírita que faz exposição, né? Ou então já ouvi também a pessoa falar assim, as pessoas deviam falar com correção gramatical, né? Outra caixinha, pega a pessoa, bota numa forminha ali, né, que nem um bolinho, e assim que tem que ser. Nós temos que nos livrar dessas coisas, de que nós precisamos trabalhar 20 horas por dia para produzir, porque se nós não produzirmos, nós não somos nada, não somos ninguém. Não. Que devemos encher nossos filhos de coisas, de presentes, de isso, daquilo, porque meu filho tem que ter um melhor videogame, saiu um celular hoje ou do outro amanhã, que é o mais novo, e assim, papapá, o filho tem tudo menos o pai e a mãe. Porque o pai e a mãe têm que trabalhar quase 20 horas por dia para ter todas essas coisas de consumo, porque o amiguinho tem, o outro tem, o fulano também tem. E aí falta muitas vezes o essencial, que é a presença. Aí tá dizendo então, desculpe a tosse, que o pai e a mãe estão sendo negligentes. Não é isso. É que a pessoa entra nessa roda viva, né, nesse ciclo vicioso de que precisa fazer isso e não consegue sair. Muitas das vezes a pessoa só sabe fazer isso porque ela já se criou nesse meio, ela já se criou com essa necessidade, ela já se criou achando que isso é o correto, que assim é que se produz, que assim é que se vive, ao invés de que assim é que se vegeta. Com relação aos excessos, qualquer animal da natureza, e tem um exemplo que se dá com macacos, que se um macaco acumulasse mais bananas do que precisa, os cientistas iriam estudar porque o comportamento desse animal era assim. Agora, o fato de que no Brasil, em 2019, 7 bilionários detinham os recursos de 50% da população brasileira, ninguém acha estranho. Então é isso que nós vivemos. Essa roda viva deixa poucos com muito
e uma imensidão com quase nada. Mas nós achamos isso normal. Nós muitas vezes, é a sociedade, é assim mesmo. É isso mesmo. Não, não é. Nós estamos nos adoecendo. Porque nós buscamos coisas inatingíveis muitas das vezes, sem a menor condição de ter essas coisas inatingíveis. Sem a menor necessidade de ter essas coisas inatingíveis. E viver é extremamente simples, porque é simples a natureza. Não há nada de complexo. Nós causamos, nós acrescentamos essas complexidades, esses penduricalhos, que na verdade não são necessários. Viver não requer ritual, não requer receita, não requer nada disso. É preciso a gente se deslocar do mundo das coisas e buscar a felicidade fora das coisas, fora do ter e dentro do ser. Porque a felicidade é um estado inerente ao ser humano. E a doutrina espírita nos ensina, por exemplo, que o destino do ser humano é ser feliz. Por que ele não é feliz? Por culpa da sociedade em que ele vive. Que tem essa questão do acúmulo, que tem essa questão da exploração do outro pelo outro. É necessário simplificar a vida. E eu não estou querendo dizer que a pessoa não vá ter um celular, que a pessoa não vá ter uma TV a cabo, não é isso. A pessoa deve, talvez, rever o seu comprar demais, o seu comer demais, o seu gastar demais, o seu trabalhar demais. Usar o que dizem os budistas, que eu não lembro qual é o termo que eles usam, o caminho do meio. Porque nós não somos feitos só para trabalhar, nós não somos feitos também para não trabalhar, então nós precisamos ter o caminho do meio. Nós não somos feitos para comer demais, mas também não somos feitos para passar fome. Então nós temos que buscar o caminho do meio. A doutrina espírita é um dos melhores exemplos disso, porque a doutrina espírita também é algo extremamente simples. Ela única e simplesmente representa o amor universal. Ela também não requer nada de mágico. Ela não requer lugar especial. Ela não requer pessoa especial. Não requer ritual. Não requer nada. A doutrina espírita nos diz simplesmente ame. Se nós resumíssemos os 5 livros e a doutrina como um todo, é a única coisa que ela nos diz: ame. Porque no amar nós vamos fazer todo o resto. Nós vamos complementar todo o resto. E sendo ela a representação do amor universal, a doutrina espírita não admite distorções, por mais que elas aconteçam, e é natural acontecer, elas acabam sendo postas de lado. A doutrina espírita é progresso constante. Não cabe conservadorismo em doutrina espírita. Não cabe padronização em doutrina espírita. A doutrina espírita é ciência, não é crença. Porque toda vez que onde entra a crença, sai a ciência. Porque a ciência não admite o crer por si só. A ciência admite o compreender. Tudo deve ser compreendido e não simplesmente acreditar. Acreditar é extremamente fácil. Eu acredito que pronto, não contesto mais. E a doutrina espírita é constantemente uma contestação, um estudo, uma revisão e uma certeza constante de que não sabemos absolutamente nada. Porque tudo está sujeito à mudança no minuto seguinte. Assim é a vida. Eu brincando disse para o João perguntou: sexta-feira tu vais vir? Aí eu disse para ele: vou, encarnado no corpo, desencarnado no espírito. Porque pode acontecer assim. É verdade. Então nada é constante, nada é uma coisa certa dentro de uma caixinha. Tudo está sujeito constantemente à transformação, principalmente nós. A doutrina espírita ela é conhecimento, ao invés da fé cega. Porque a fé te cega. E nós vemos isso porque a grande maioria das guerras, por exemplo, são travadas em nome da fé. Ou tem a fé envolvida, porque ela cega. Ela
passa a enxergar o outro como outro, não como um igual. A doutrina espírita é a doutrina das coisas simples. Não necessita de mestres ou iniciados, não requer rituais ou lugares especiais, não cobra nada, não estigmatiza ninguém, aceita as pessoas como são. E aceitar as pessoas como são é uma coisa fundamental, porque não precisa que a pessoa se adeque a nada. A pessoa que entra no centro espírita, não se é pedido para ela, olha, a partir de agora tu tens que acreditar na reencarnação, senão tu não pode frequentar o centro espírita. A partir de agora tu tem que achar que o Allan Kardec é o cara. Se não achar que o Allan Kardec é o cara, tu não pode frequentar o centro espírita. Não, a doutrina espírita não pede nada para ninguém. A pessoa vem, né, frequenta, assiste, vem só na quarta-feira, começa a estudar ou não começa a estudar, né, é simpatizante ou é frequentador assíduo e participante, tanto faz. A doutrina espírita não tem esses requisitos. Ela aceita a pessoa como ela é, por quê? Porque todos nós estamos em progresso. Estamos num estágio próprio de progresso. Então, cada um de nós vai compreender as coisas quando for o momento de compreender as coisas. Ninguém vai enfiar a goela abaixo do outro para que ele compreenda. E uma coisa que é fundamental que nós compreendamos, a doutrina espírita, ela pede que se faça ao outro o que o outro precisa. Por quê? Aí a pessoa vai dizer, mas não era fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim? Não necessariamente. Porque não necessariamente todo mundo precisa da mesma coisa. Por exemplo, o seu João, eu tenho certeza ele gosta de comer um coração assado. Não gosta, João? Eu odeio. Se ele for me dar coração assado, eu não vou gostar. Eu não vou ficar feliz. Então, nem sempre o outro precisa daquilo que eu preciso. O outro precisa ser atendido naquilo que ele precisa. Então, é fazer ao outro aquilo que ele precisa. Assim é a doutrina espírita. Extremamente simples. Nós estudamos por anos os livros, lemos e relemos, né? Mas ela é extremamente simples. Assim como a vida deve ser. Então, para que a gente se cure dessa doença social que nós estamos vivendo nesse momento, que é um adoecimento coletivo por causa dos excessos, nós só precisamos disso. Simplificar. Muito obrigado, meus amigos. Desculpe a tosse. Quando ele falou a questão assim desse pensamento do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, a verdadeira expressão, como diz o Severino Celestino, que tu te referiu, como é que o termo, como é que tu referiu? Mas era o próximo, gostaria que fosse feito assim. Assim. Mas na tradução do Severino Celestino, é o contrário. Ele não fala bem assim. Isso é uma tradução que houve com o passar do tempo do grego, do latim, que tomou essa conotação. Então ele sempre coloca aquela expressão de que tu deve fazer o outro, não o que tu gostaria que te fosse feito a ti, mas o que o outro assim o queira. É uma maneira de interpretar o texto aramaico, uma língua muito antiga, pobre, não tem significado, mas o Severino faz a tradução acompanhando a evolução pelo pensamento espírita. O Severino Celestino é um espírita. Então ele fez essa análise, ele disse que nós temos que fazer aquilo que o outro assim o quer. Nunca o que é aquilo que nós achamos que tem que ser feito. Então é muito interessante que muitas das vezes tem certas linguagens que a gente recebeu de informação. Não é que a pessoa tenha feito por maldade, mas muitas das vezes, por passar do tempo, várias traduções, várias coisas foram tomando sentidos diferentes. E o Espiritismo nos dá, como ele falou, o direito de pensar e divergir. Isso. Um dos exemplos mais gritantes, por exemplo, é na oração do Pai Nosso. Em aramaico, o termo não diz Pai Nosso. Na verdade, ele representa Pai e Mãe no universo. Então, por que se traduziu para Pai Nosso? São questões, né, ideológicas, políticas que foram ao longo